Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa de algum assunto interessante. O nosso tema de hoje é Vencendo os Medos, a Cura pela Natureza. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Só lembrando a todo mundo que esse vídeo vai ficar aqui no meu IGTV, do meu Instagram, Danilobo_Silover. E também, a partir de amanhã, vai estar disponível no meu canal do YouTube, Dani Lobo, só ir lá. E todos os vídeos estão lá, de todas as lives que eu faço no sábado. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem esse assunto, né? Eu escolhi esse tema, compartilhei hoje nas Dicas Positivas e já compartilhei ontem aqui pelo Instagram, mas esse tema é interessante, que eu acho que eu escolhi isso porque eu acho que é uma coisa que acontece com todos nós, né? Então o tema de hoje é Vencendo os Medos, a Cura pela Natureza. Bom, gente, então vamos começar, né? Por que eu escolhi Vencendo os Medos? Porque eu acho que eu vejo o meu trabalho como terapeuta holística, são muitos anos nesse caminho que eu agradeço a Deus porque eu amo muito o que eu faço. E ultimamente isso tem se intensificado muito nessa etapa de transição planetária que a gente está vivendo, é a questão do medo, né? A gente está sempre com muito medo, com algum tipo de medo. A gente sente medo às vezes, como é que eu vou pagar minhas contas? Ou a gente tem medo, e será que eu vou morrer? E será que eu vou pegar uma doença? Será que eu posso sair na rua? Ou vai acontecer alguma coisa comigo? Sempre tem algum medo que fica, digamos assim, ao redor da nossa cabeça. E quando, para quem tem filho pequeno, quem tem filho pensa assim, ah, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dos meus filhos? Para quem não tem filho pensa, ah, meu Deus, eu não tenho filhos, o que vai ser de mim na minha velhice, no meu futuro? Então, quer dizer, a gente, e normalmente é um assunto que a gente fala pouco, né? Que a gente compartilha pouco com os outros, porque alguns medos a gente verbaliza, a gente compartilha, e agora ainda tem o fator medo pandemia, né? O medo de pegar o coronavírus, esse é o medo novo que chegou, digamos assim. A gente tem esse fator, e fora os outros medos que nós temos e que nós não falamos com ninguém, que ficam guardados aqui dentro e que se transformam em fantasmas. Então, eu escolhi esse tema Vencendo os Medos porque eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que podem ajudar muito nisso. Primeiro, eu queria dizer a todos que eu sou como todo mundo, eu também sinto esses mesmos medos. Isso é importante a gente entender no início, quando a gente fala de medo, que o medo não acontece só conosco. Todos nós passamos pelo mesmo tipo de problema. Pode mudar um pouco o medo para lá, o medo para cá, mas no final das contas todo mundo passa pela mesma coisa, né? Então eu queria dizer que eu não sou diferente, que eu já passei por períodos muito difíceis em que esses medos internos tomam conta, então eu sei o que é estar vivenciando isso e como isso é doloroso. Por isso que é um dos assuntos que eu quis trazer, porque eu pensei assim, poxa, eu imagino que isso eu vejo nos meus clientes que também passam pelas mesmas coisas, e isso é uma coisa da natureza humana, e a gente está vivendo um momento de transição planetária. Então, qual é a coisa mais importante, o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês? Não podemos deixar esse tipo de medo crescer dentro da gente. Nós não podemos, gente, a gente não pode dar voz a isso, a gente não pode alimentar isso. Nós temos que quebrar esse padrão urgentemente. Vamos deixar aqui claro que o medo faz parte da vida. O medo é um dispositivo de segurança que a gente nasce com ele para que a gente não faça loucuras. É natural, faz parte dos nossos instintos, porque se a gente não tivesse o medo dentro da gente, um pouco de medo, a gente, sei lá, sairia correndo do alto de um penhasco e ia se jogar. Ou a gente, que esse problema se eu sair
entrar no meio da selva, um monte de animal selvagem, não tem problema. Não, então o medo existe pelo instinto de sobrevivência. Ele é importante, ele é necessário. Existe uma pessoa sem medo nenhum? Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de medo. Por quê? Porque ele faz parte dos nossos instintos. O medo prejudicial não é um medo que nos mantém vivos. O medo prejudicial é quando esse medo toma uma proporção que ele sai do campo do instinto e ele entra no campo mental e ele causa um verdadeiro desastre dentro da gente. Porque quando a gente deixa o medo crescer, quando a gente deixa essa parte dos nossos instintos tomarem forma, ele cresce como uma bolha. Então uma coisa que é desse tamaninho, ela vai aumentando, 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 e ela vai crescendo e ela vai ocupando todo o espaço, e quando você olha, você tá todo dia vivendo aquilo, você não consegue sair daquilo, e aquilo vai tomando mais força, aquilo vai ocupando mais espaço com você, e aquilo passa a dominar a sua vida. Que é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Mas é importante a gente entender que a chave para quebrar isso está dentro da gente. Primeiro de tudo, não hesitem em pedir ajuda. A jornada evolutiva é individual, mas a caminhada é coletiva. Nós precisamos uns dos outros. Busque ajuda. Se você achar que precisa, busque ajuda médica. Se você já buscou ajuda médica, busque ajuda espiritual. Ligue para um amigo, se abra com alguém, fale o que você está sentindo, busque ferramentas de autoconhecimento. A gente fala aqui todo sábado sobre tantas ferramentas, meditação, reiki, cristais, yoga, qigong, tai chi, tem tanta coisa bacana. Por quê? Porque isso vai fazer com que você mude. Mas você precisa entender, nós precisamos entender que isso requer um esforço nosso. E qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está nessa situação? Não alimentar mais. Porque quando esses medos começam a crescer, eles ficam borbulhando na nossa cabeça. Exatamente, Carla, desenvolvimento da fé. Eles ficam borbulhando e eles ficam voltando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, mas meu Deus, agora com esse negócio da pandemia, assim, se eu pôr o pé na rua, vai acontecer alguma coisa comigo e aquilo vai tomando uma força. Primeiro de tudo, muda o seu pensamento. O que eu digo em mudar o pensamento? Quando os medos começarem a vir dentro da sua cabeça, põe o foco em outra coisa, põe um esporte na TV, abre um livro, alguma coisa que quebre aquele pensamento que você está alimentando. Porque o medo dispara um circuito nocivo para o nosso corpo, além de tudo. Porque ele foi feito para ser despertado em nós em momentos pontuais de necessidade extrema, não para a gente viver sob o medo. Então a primeira coisa quebra aquele pensamento. Tá começando a vir na sua cabeça? Põe uma coisa divertida na internet, assiste um vídeo engraçado, uma coisa que não tem nada a ver, põe um jogo de basquete, um jogo de futebol, uma coisa qualquer que vai ajudar o seu pensamento a se desviar daquele medo e ir para outra coisa. Na hora que você está sentindo, não tente analisar, refletir internamente, porque não dá. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, não dá. O caminho primeiro muda o foco. Imediatamente mude o foco. Sabe por quê? Porque nós somos co-criadores com Deus. Como nós somos co-criadores com Deus, a gente está o tempo todo criando. E imagina que os nossos pensamentos são como sementes da nossa horta. Você jogou aquela semente, se você jogar a semente do medo na sua hortinha e você regar ela todo dia, ele só vai crescer. E crescer, e crescer, e ele vai tomando espaço, e quando ele toma o espaço, ele paralisa. A gente começa a parar de viver em função dele. A gente começa a sentir tanto medo que a gente para de viver a vida.
Então, a primeira coisa para sair disso é alimente uma semente diferente. Na hora que ele começar a vir na sua cabeça, que aquilo começar, aquelas minhocas na cabeça começarem, liga a TV, põe uma comédia, põe um esporte. Esporte é ótimo para isso, para assistir, porque ele é uma coisa que você tá ligada naquilo. Põe uma dança, põe uma coisa criativa e muda o pensamento, alimenta outra semente, abre um livro, vai estudar, tem algum assunto que você se interessa, que você curte, que você procura estudar, vai estudar. Fala assim, vou sentar agora, vou pegar meu livro, vou dar uma estudada, isso é um assunto que me agrada, e quebra aquele alimento constante. E outra coisa que a gente precisa, que ajuda muito a gente nesse momento, lembre-se sempre de uma coisa, nossas emoções nós não somos nossas emoções nem nossos pensamentos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres divinos fadados à felicidade. Os pensamentos e as emoções, a gente pode estar alimentando sem querer eles errado, mas eles não nos representam. Então lembre-se que você não é a sua emoção nem é o seu pensamento. Que o seu pensamento e a sua emoção podem ser mudados a partir do momento que você começar a se educar. Que é isso que eu estou falando. Caminho mais fácil, rega uma semente diferente primeiro. Pode ser a semente, põe lá, põe um programa de comédia, um besterol qualquer, não se preocupa, nada que vai requerer a sua mente grandes, que você precise se aprofundar. Sabe por quê? Porque quando a gente está envolvida no medo, a nossa mente está inflamada. A nossa mente ela já está tão sobrecarregada, a gente está tão sobrecarregada de medos, de coisas, de pensamentos, que a cabeça fica mirabolando 1 milhão de coisas e a gente vai se antecipando, né? A gente vai pensando, isso aqui está acontecendo, então vai acontecer alguma coisa comigo, e o futuro como é que vai ser, como é que vai ser daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, meu Deus, Nilce, você já está desesperada que o mundo praticamente acabou. E, gente, lembrem do que eu vou dizer agora. Isto é uma ilusão. Isto é uma armadilha da nossa mente. Não podemos cair nesta armadilha. Então, a primeira coisa é, regue uma semente diferente. Estamos num momento delicado de pandemia? Estamos. Mas não podemos entrar em medo absoluto, terror por causa disso. Vamos lembrar, e eu acho que essa coisa do medo também, ela tem muito a ver com a nossa ilusão de querer controlar a vida. Porque o medo aparece quando a gente quer controlar. Já prestaram atenção nisso? A gente quer controlar se vai estar tudo bem com a gente quer controlar se está tudo bem com aqueles que a gente ama, a gente quer controlar se vai estar tudo bem no trabalho, a gente quer controlar se vai estar tudo bem em casa, e aí a gente não consegue controlar e o medo começa a entrar. Sabe por quê? Porque a gente não controla nada. O nosso papel, nós nunca, jamais controlaremos nada. Tudo que a gente pode fazer e deve fazer é a nossa parte. O que é fazer a nossa parte durante a pandemia? Só sair de máscara, ficar na distância segura, 1,5 m, 2 metros se eu tiver que sair na rua, andar com álcool gel, se eu puder evitar sair, eu evito, mas ninguém mais precisa ficar trancado 24 horas dentro de casa, que isso também não é bom. Olha só, eu não estou dizendo aqui para ninguém sair para aglomeração, não. Mas o que eu estou dizendo, eu considero importante você dar uma mesmo que você possa ficar em casa, vai respirar um ar, põe sua máscara, vai com seu álcool gel, não entra em nenhum lugar fechado, dá uma caminhadinha, vai respirar um ar puro, vai olhar uma coisa diferente, porque a gente não sabe o tempo que a gente ainda vai precisar tomar todos esses cuidados. Então a gente tem que construir um novo normal.
A gente tem que construir uma nova forma de viver, onde a gente, claro, vai estar o máximo possível evitando. Por exemplo, se você não precisa pegar uma condução para ir para o seu trabalho, que ótimo! A gente deixa para quem não tem opção e precisa pegar. Mas isso não quer dizer que você não possa sair durante 20 minutos, dar uma caminhada, pegar um solzinho, mesmo de máscara, com o seu álcool gel e volta para casa, você já vai se sentir melhor. A gente não, o medo, gente, faz parte dos nossos instintos. O medo, vamos imaginar que a nossa casa interior são uma estante com várias prateleiras. Ele tem que estar lá na prateleira dele para só ser acionado em caso de urgência. Porque é assim que a gente foi feito para isso. O que a gente está fazendo é que a gente está tirando o medo da prateleira dele e ele está subindo as outras prateleiras e ele está ocupando outros espaços que ele não tem que ocupar. Precisamos lembrar o seguinte: existe uma inteligência suprema, o criador de tudo que existe, Deus, o nome que vocês quiserem dar, não importa. Campo quântico, eu gosto de chamar de inteligência suprema. Existe uma inteligência suprema, essa sim está no comando de tudo. Nós não estamos no comando de nada, mas como co-criadores com Deus, temos a nossa parte a cumprir. Então, se você se cuida, se você está fazendo tudo direitinho, se você está seguindo as orientações, confia no Criador. Quando a gente vamos substituir essa necessidade de controle, essa tentativa de controlar por uma palavra: confiança. Temos que confiar no plano superior, temos que confiar nas leis universais. Porque Deus criou as leis, eu falo sempre isso aqui, e Ele age dentro das leis que Ele próprio criou, e todos nós estamos subordinados a estas leis. Então, se a gente está dentro da lei, se a gente está fazendo tudo certo, a gente tem que acreditar que a gente só pode colher coisas boas. Se eu estou fazendo a minha parte, eu só posso colher coisas boas. E olha o tempo que a gente perde, e mais do que o tempo, a energia que a gente consome quando a gente deixa o medo tomar conta. Eu não sei dizer para vocês, nenhum de nós sabe quanto tempo a gente vai viver, ou como a gente vai desencarnar, ou como é que vai ser o nosso futuro. Nós não sabemos nada disso. Nós precisamos o quê? Deus nos deu a vida, vamos vivê-la. A gente desperdiça um tempo precioso pensando em como vai ser depois, e a gente está deixando de viver o presente, o aqui e agora, que é tudo que a gente tem. Uma coisa é certa, todos nós temos uma programação para cumprir. Então vamos focar na nossa programação e vamos confiar no Criador, que Ele cuida do resto. Gente, não existe, a própria pandemia está mostrando isso. Pessoas, às vezes jovens, com ótima saúde, sem nenhum problema de saúde, não estão sucumbindo o vírus. Ou pessoas, no outro dia eu vi no hospital saindo uma senhora de 96 anos, curada. Então, não dá para controlar, e a gente quer saber, a gente estuda as coisas, é isso, é criança, é adulto, é velho, pode, não pode. Não, foca em Deus, você tem uma programação divina, você tem um planejamento. É claro que você não vai se colocar em risco desnecessariamente. Aí eu considero até uma ofensa para o Criador, porque Ele te deu um corpo para você cuidar. A gente tem que cuidar bem do corpo. Se a gente tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que lavar as mãos, tem que fazer, vamos fazer tudo. Mas vamos fazer a nossa parte e dali em diante vamos entregar. Pois é, imagina, nem sabia que a tia Julieta pegou com 102 anos e ficou curada. Então quer dizer, a tia Julieta, que é minha tia também, porque a Carla é minha prima, então a tia Julieta tem uma programação que ela ainda não terminou. Porque, amigos, nós só retornamos à pátria espiritual quando a nossa programação está concluída. O tempo dela a gente não sabe, não precisa saber.
Não precisa saber por quê. Porque a gente tem que focar na vida. Deus nos deu a vida, nós estamos aqui com uma oportunidade preciosa. Gente, vocês têm noção do que é a gente estar encarnado na transição planetária? Estar encarnado neste momento do planeta Terra equivale a ganhar na Mega Sena sozinho. Porque é uma chance em 1 milhão. Porque não é só a gente que está evoluindo, o planeta está evoluindo. Como o planeta todo está evoluindo, nós estamos tendo uma oportunidade mega gigantesca de quitar, de curar, de perdoar, de resolver uma série de coisas ao mesmo tempo. Então nós não podemos estar aqui, ganhamos a Mega Sena, estamos aqui nesse momento, graças a Deus aqui todos nós conectados, e a gente vai desperdiçar o nosso tempo com medo de uma ilusão, de uma tentativa de controle? Não vamos tentar controlar, gente. Vamos largar esse controle de mão, vamos confiar. Confia e lembra o seguinte, medo, você está crescendo, volta para casinha. Manda o medo de volta para a casinha dele. A gente tem o medo, se a gente, sei lá, estiver andando na floresta, vier um animal para te atacar, o medo vai entrar em ação que vai fazer você correr como você nunca correu na vida. E depois, quando isso terminar, você vai voltar ao ser normal. É para isso que o medo existe. O medo não existe para a gente ficar sofrendo dias e dias, meses e meses, anos e anos. Não sentir medo também não existe. Lembra o seguinte, o importante do medo é, ele pode existir, mas ele tem que estar na casinha, ele tem que estar na prateleira dele. Você não pode deixar que ele impeça você de viver. Quando a gente começa a permitir que o medo nos impeça de viver, aí a gente está entrando num desequilíbrio sério. E um desequilíbrio que só a gente pode curar porque é interno. Não adianta os outros falarem pra gente. Busquem ajuda, coisas que nos ajudam a equilibrar isso e não deixar que esse medo, pro medo voltar para o lugar que ele tem que voltar. Primeira coisa, como eu disse antes, alimenta uma semente diferente. Busca uma técnica que vai te ajudar. Vai meditar, vai trabalhar vai fazer o reiki. Vai ler um livro bacana de um assunto interessante, vai ler até um romance, uma coisa que vai te distrair. E aí depois você vê que ele vai voltando, ele vai baixando e ele vai voltando para o estado em repouso onde ele tem que estar. Porque nos momentos que a gente silencia a mente, que a gente se acalma, é que a divindade nos inspira para o nosso propósito divino, nos leva para os novos caminhos que a vida vai abrindo para a gente, porque a vida está aí para ser vivida. Já pensou se a gente desperdiça esse tempo precioso aqui, paralisado, trancado, paralisado dentro da gente por uma coisa que sequer existe? Que sequer existe. Porque ele é fruto da nossa cabeça. Ele não é real. Ele não é real, gente. Então, vamos nos abrir para isso. Uma outra coisa que ajuda muito, busquem um trabalho voluntário. Eu recomendo o trabalho voluntário para todos os meus clientes. Recomendo para as pessoas que eu conheço. Por quê? Porque o trabalho voluntário, primeiro que você está fazendo uma coisa boa para o próximo. E segundo, que é terapêutico para todas as pessoas, porque enquanto você está fazendo um trabalho por alguém, você não está pensando em você. E quando você está focada, ajudando alguém, ajudando alguma coisa, ajudando algum lugar, o seu medo vai voltar para a casinha automaticamente. Porque esse medo traz duas consequências terríveis. Uma chama depressão e outra chama ansiedade. As duas são de alto sofrimento. E uma das formas que a gente tem de sair disso é fazendo alguma coisa por outra pessoa que não somos nós. Porque se a gente fica com tempo demais e a gente só pensa na gente, isso nos afasta da gente, vai alimentando essa semente que tem os medos misturados ali dentro, aquilo cresce. Então busque alguma coisa que não seja para você,
Tem tantos trabalhos voluntários bacanas acontecendo que a gente pode participar, que a gente pode ajudar de alguma forma. Mas aí pode dizer assim, poxa, mas eu nesse momento da pandemia eu não posso ir lá e diretamente no trabalho. Tudo bem, ajuda de outro jeito. Faz uma campanha pela internet, não tá frio, faz uma campanha do agasalho. Arrecada com as pessoas que você conhece. Sempre tem uma forma que a gente possa fazer. E nesse tempo que você estiver fazendo isso, você não está pensando em você. Uma outra coisa, vai fazer uma dança. Dançar é maravilhoso. Ou uma yoga, um qigong, alguma coisa que vai requerer a sua concentração no movimento. Isso também para de alimentar a semente do medo. Então eu sempre nas dicas positivas recomendo o Feel Good da minha amiga Silvia Pinheiro, que é muito bacana, que é uma dança de alegria. Vai dançar um pouco, vai se distrair. Não dá para ir na academia dançar, não dá para ir para a escola de dança. Tem muitos professores de dança oferecendo aula online, né? Busca uma aula, começa online ou vai para o YouTube, busca uma yoga, busca uma atividade física e a dança, a yoga, o tai chi, você tem que se concentrar naquele movimento. Aí você está preocupado se você está esticando a perna direita, se a respiração está certa, você está deixando de alimentar a semente do medo. Porque é assim que a gente começa a mudar. É assim, a gente vai, e aí a gente vai vendo que nós, como aquilo que eu sempre digo aqui do Ho'oponopono, hoje eu tive uma aula maravilhosa de Ho'oponopono, minhas alunas queridas, eu estou aqui assistindo também, a gente teve uma aula incrível, e a gente estava falando sobre isso. O Ho'oponopono diz, nós construímos a nossa realidade, e construímos a nossa realidade interior também. Agora, uma outra coisa que eu queria acrescentar, e que eu coloquei junto com o tema Vencendo o Medo, porque, gente, o medo pode e deve ser vencido. Tenham essa consciência. Se você estiver se sentindo mal agora, se você estiver sob o efeito do medo agora, pensa assim, a partir de agora você não está mais, porque aqui agora nós todos juntos, todos os medos que todos nós estamos sentindo acabaram de ser cortados. Sabe por quê? Porque a verdade é absoluta. Né? A verdade... Não tem nada contra a verdade. A verdade o medo é uma ilusão. O medo é uma ilusão mental. Não para de alimentar que ele desaparece. Com a mesma força que ele apareceu, ele vai embora. E outra coisa que eu considero muito importante que nos ajuda quando a gente está sob esse efeito do medo, quando a gente está com depressão ou quando a gente está com um grau alto de ansiedade. Eu sei que nesse momento que eu vou falar, a gente tem que fazer isso com responsabilidade e com consciência, mas eu ainda assim acredito que é importante o contato com a natureza. Precisamos nos conectar à natureza. A natureza tem um efeito muito mais forte na nossa saúde física, emocional, mental, espiritual do que podemos imaginar. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos entender assim, deixa eu olhar a hora, porque às vezes eu me perco na minha hora, tá? Ainda tem um tempinho. Vamos entender como é que isso funciona. O planeta Terra, Gaia, né? Gaia é o nome grego que a gente chama carinhosamente o planeta Terra, a gente chama de Gaia. Então eu gosto de chamar de Gaia, vamos chamar de Gaia. Gaia é um ser vivo. O planeta é um ser vivo. Nós encarnamos, estamos vivendo, nós temos um corpo biológico, certo? Que é esse corpo físico nosso. O nosso corpo físico está biologicamente conectado à Gaia, energeticamente conectado à Gaia, espiritualmente conectado à Gaia. Por quê? Porque nós orbitamos nesse planeta. Então existe um conjunto de espíritos que orbitam aqui neste planeta, que somos nós. É como se fosse um grande barco e todos nós estamos dentro desse barco. Alguns de nós estão num corpo físico, outros não. Mas ainda assim, somos o mesmo conjunto de espíritos no mesmo planeta. Então nós estamos ligados à Terra, Gaia,
num nível muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu não sei se vocês sabem, mas foi descoberto muitos anos atrás, ficou conhecido como ressonância Schumann, porque o nome do cientista que descobriu isso, o sobrenome dele é Schumann, em que ele descobriu que a Terra, que Gaia, emite uma vibração. É como se fosse o coração dela batendo. Isso foi cientificamente comprovado. E a vibração da Terra, a frequência da Terra é 7,83 Hz, tá? Que é muito próximo da frequência cerebral alfa. Não é igual, mas é próximo. Então vamos dizer que esse 7,83 Hz é os batimentos do coração da Terra. Vamos falar assim, o coração de Gaia bate a 7,83 Hz, tá? E sabe por que uma das coisas que eles descobriram isso, como isso é importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, e como nós estamos muito mais conectados à Terra, ao planeta, do que a gente pensa? Porque quando os astronautas pela primeira vez foram para o espaço, eles se desconectaram do planeta, né? Porque eles saíram do nosso planeta, saíram lá da ionosfera, do não sei o quê, foi para o espaço. Quando foi para o espaço, eles se desconectaram com o planeta. Eles se desconectaram com 7,83 Hz daqui. Eles adoeceram. E os cientistas descobriram que o motivo pelo qual todos adoeceram é que eles se desconectaram dos batimentos da Terra. O que passou, a NASA passou a fazer depois disso? Todas as outras missões, né, espaciais, eles passaram a simular dentro da nave, do foguete, eles passaram a simular dentro do foguete os 7,83 para que o corpo dos astronautas pensasse que eles ainda estavam na Terra. Olha como isso nos afeta. Então isso não é só uma questão, é uma questão esotérica, é uma questão... Não é uma questão biológica. Nós estamos conectados a este planeta, a nossa vida, a nossa saúde depende da nossa conexão com a natureza. E por que a população mundial adoece tanto no momento? Porque talvez nós nunca tenhamos vivido um momento em que a gente estivesse tão afastado da natureza. Então a natureza é o nosso grande remédio, o nosso corpo precisa dela. Aí eu vou compartilhar para vocês uma informação que vocês podem buscar depois no YouTube. Quem fala inglês tem muitos vídeos que falam sobre isso. Lá nos Estados Unidos se fala muito, eu estudo isso já há muito tempo. Um cara super bacana, agora esqueci o nome dele, peço desculpas a vocês, depois eu posso até falar aqui numa outra live. Ele era um trabalhador de TV a cabo, tá? E ele teve uma sacada, uma inspiração divina incrível. Um dia ele estava sentado, olhando as pessoas na rua, assim, passeando, e ele pensou assim, poxa, se todos os aparelhos elétricos, né, precisam de um fio terra, porque eles têm uma carga positiva e a terra tem uma carga negativa, então esse fio terra, ele descarrega essa carga positiva na terra. A geladeira da casa da gente tem um fio terra. Muitos objetos eletroeletrônicos têm um fio terra. Ele falou assim, e a gente? A gente não precisa de fio terra? Porque a energia que circula em nós é pura eletricidade. E aí ele sacou para isso e ele falou que um dia que eu li o livro que ele conta a história dele, ele olhou para as pessoas andando e ele viu todo mundo usando um sapato com sola de borracha. E a sola de borracha, ela é isolante, ela isola, ela não permite que a eletricidade circule, certo? Igual fita isolante. E ele falou assim, nossa, tá todo mundo de sapato de sola de borracha. Ninguém tá descarregando para a terra. E ele começou a pensar que isso podia estar ligado aos problemas de saúde. Gente, se vocês forem pesquisar, eu não sou médica, tá? Mas eu li isso no livro, achei muito interessante. Ele diz, a causa de todos os problemas de saúde é uma inflamação. O grande problema do corpo humano é as inflamações. Inflamações em órgãos e partes do corpo diferentes.
Ele falou assim, por que a gente inflama? Porque nós não descarregamos mais na Terra. O homem, com a evolução, com a modernidade, passou a usar sapatos de sola de borracha. E ele fez uma pesquisa e depois que as pessoas passaram a usar sapato de sola de borracha, as pessoas passaram a adoecer mais. Você vê que a pessoa que vive na natureza, nos lugares, a pessoa que vive lá nas ilhas da Polinésia, né, que passam por tudo isso, elas estão mais tempo descalças, elas andam descalças, elas ficam menos doentes. Marli, esse é um livro em inglês que depois eu te dou o título. Eu fico devendo aqui para a próxima live o nome desse livro, mas em inglês essa técnica chama-se grounding. Grounding significa aterrar. Para nós, eu acho que a tradução ideal seria aterramento. Eles chamam de grounding e também chamam de earthing. Podem buscar isso no YouTube. Grounding ou earthing. Earthing de terra, de earth. Tá? Então, ele começou a descobrir isso e começou a fazer uns testes. E ele desenvolveu, lá nos Estados Unidos, ele desenvolveu, como lá a maior parte do país, as pessoas passam a maior parte do tempo no frio, com o inverno rigoroso, ele desenvolveu um adesivo com um fio que leva um fio terra. Então a pessoa põe aquele adesivo numa manta, ela põe aquele adesivo nela e ela do lado de fora da casa dela, no quintal, ela enterra o fio terra na terra. E a pessoa dorme com aquilo. Gente, se vocês verem os resultados das pesquisas, todas as pessoas que fizeram parte das pesquisas, com todos os tipos de doença que vocês puderem imaginar, ficaram curadas. É verdade que o tempo que essas pessoas ficam nesse aterramento, elas dormem a noite inteira com isso. Então, quer dizer, são 5, 6, 7, 8 horas de aterramento. A gente não tem esses adesivos aqui, mas nós temos uma coisa preciosa. Nós moramos num país tropical. Nós temos calor praticamente o ano inteiro. Nós temos uma terra abençoada. Precisamos ficar descalços. Precisamos estar mais em contato com a natureza. Andar com os pés no chão. Não é que a gente vai sair pelas calçadas da cidade grande descalço, mas tipo, se você mora numa casa, se você tem um quintal, vai lá e senta no seu quintal sem sapato, fica sentada, leva um livro, faz como um tratamento, fica meia hora, 40 minutos. Eu moro num apartamento, mas sabe o que eu faço? Eu vou para a praça que tem perto da minha casa, tiro o meu sapato, ponho o pé no chão por 40 minutos no relógio. Tem me feito um bem enorme. É um negócio muito impressionante. Isso tudo mostra o quê? A natureza é um remédio gratuito, gente, é de graça. Veja bem, quem faz seus tratamentos de saúde, continue com seus tratamentos, mas se paralelamente a isso você buscar esse contato com a natureza vai te curar. Por quê? Porque ele explicou que nós ficamos com um excesso de carga de íons positivos. E a terra são íons negativos. Então, quando a gente pisa descalço na terra, a gente libera essa carga extra de eletricidade e a gente se equilibra. E a terra emana pra gente, ela vai nos regenerando. Ela vai nos reequilibrando. E por que eu trouxe esse assunto junto com o assunto dos medos? Porque se você estiver no auge de uma depressão, de uma crise de ansiedade ou de medo, vá pisar na terra que você vai se sentir muito melhor. Vá ter o contato com a natureza. Um dos motivos pelo qual tem tanta depressão, tem tanto problema de ansiedade, é que nós nos isolamos da nossa própria casa. A natureza é a nossa casa. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe terra. A gente, claro que eu adoraria viver numa praia, numa ilha em que eu andasse descalço o dia inteiro. Não dá. Eu moro numa cidade grande,
mas pelo menos 3 vezes por semana precisamos estar em contato com a natureza. Se você trabalha o dia todo, faça isso no seu fim de semana. E quando você chegar na natureza, seja na praia, seja num parque, seja num quintal, tira os sapatos. Deixa o teu pé lá. Eu particularmente acho que a praia é um santo remédio curativo, né? Porque eu acho que a praia, ela oferece uma coisa muito completa. Porque você está fazendo grounding, porque você está descalço. Você está em contato com os 4 elementos. Você está em contato com a água salgada que purifica e dissolve qualquer miasma energético. Você recebe o prana solar, que é a energia do sol. Você, que é o elemento fogo. Você sente o vento no rosto, que é o elemento ar. Você respira aquele ar, aquela marisia, aquele ar da praia. E você tá com os pés na areia, que é o elemento terra. Então a praia, ela é muito completa para nos recarregar. Ah, mas eu não tenho praia perto de casa. De repente você mora numa cidade que pode ter uma floresta maravilhosa, cachoeiras. Gente, cachoeira é um negócio espetacular. O importante é, vamos buscar o contato com a natureza e tirar os sapatos quando estivermos lá. E se você estiver vivendo um momento de alta depressão, de estresse, de ansiedade, de medo, vá para a natureza, porque essas idas à natureza vão ajudar com que você coloque o medo na casinha de volta. Porque você vai para a natureza e fica uma meia hora, 1 hora, a própria natureza vai te trazer para o eixo, ela vai te curando, ela vai te beneficiando e você vai se sentindo melhor e você vai se sentindo mais forte, porque a depressão, a ansiedade e o medo consomem a nossa energia. Além de tudo, eles consomem a gente. Emocionalmente, a gente não tem nem força. Então você vai para a natureza que ela vai te curar. Por exemplo, nessa fase de pandemia, eu trabalho em casa, porque eu trabalho por videoconferência, eu mudei toda a minha vida, os meus hábitos, mas eu preciso, 1 vez por dia, se eu não puder ir a uma praia, se for assim, eu tiver um tempinho, uma brecha, num horário vazio, que não tenha ninguém, eu dou um mergulho correndo e saio, mas eu pelo menos preciso dar uma caminhada no sol. E respirar um ar, e olhar para uma paisagem diferente. Olhar para a natureza, ver passarinho, ver árvore. Preciso. Quando você volta, você já volta melhor. Mesmo que eu volte como eu faço para ficar as restantes 24 horas sem sair de casa. Mas eu dei aquela minha saidinha. É uma dose homeopática de natureza. E se puder, põe a mão na terra. Se tiver, aqui a gente está, o que eu tô falando, a gente está ainda na pandemia, a gente não pode ir, a gente não é para aglomerar na praia, não é isso que eu tô falando. Mas sei lá, você acorda cedo, vai às 6:30 da manhã dar uma caminhada, uma hora que não tem ninguém na rua, vai de máscara. Eu vou de máscara, eu vou toda paramentada. Mas eu tiro o meu sapato, ponho o meu pé na terra, uma terra que tiver, pode ser da praça, e eu fico lá pelo menos meia hora. Depois eu passo álcool gel, ponho o sapato, chego em casa, lavo a mão, tomo banho, faço tudo que eu tenho que fazer. Mas a natureza é nossa mãe. Vamos lembrar disso, ela é a nossa casa. E nós estamos biologicamente conectados a ela. Então vocês podem notar que os momentos mais difíceis que a gente passa são momentos normalmente que a gente está muito distante da natureza. Que você não faz um passeio na natureza há muito tempo, né? Porque a gente passou aí a shopping, é tudo fechado, é tudo urbano, é tudo cimento. Vamos para a natureza, vamos olhar o mato, vamos ver a floresta. Gente, às vezes e tem gente que tem a oportunidade de morar numa casa. Você tem um quintal, então você nem precisa sair de casa. Vai lá pro quintal, leva um livro. Agora, não leva o celular, porque senão a terra vai contrabalançar a radiação do celular que faz mal. Para que ela possa agir no seu corpo, você deixa o celular afastado,
Pega um livro, pega uma leitura, faz um desenho, ou medita, ou vai fazer a yoga pisando na terra, ou vai meditar, ou vai aplicar um reiki sentado no quintal. Busca alguma coisa. Mas eu queria trazer hoje para vocês que a natureza é um remédio poderoso, talvez o mais poderoso de todos, para nossa saúde e para tirar a gente para a gente vencer o medo, tá? Ficar dentro de casa o tempo todo, em 4 paredes, só pensando a mesma coisa, não vai ajudar. Não tô dizendo que a gente tem que sair batendo perna na rua, não. Mas você pode separar uma horinha, usa o seu bom senso. 7 horas da manhã, tem quase ninguém na rua, vou dar uma descidinha, dou minha caminhadinha, olho para o mar, ou olho para uma floresta, olho para uma árvore, vejo coisas diferentes, olho para cima, recebo o sol, né? Respiro o ar e volto para casa. E vai me dar forças até a hora que essa pandemia terminar e a gente tiver a nossa liberdade de poder estar fazendo aquilo que a gente quiser. Mas busquem isso no YouTube, busquem o grounding. Gente, não é, eu vou falar uma coisa para vocês, não é pouca coisa não. A quantidade de gente curada é tudo. Sabe por que eles não falam isso? Porque é de graça. Você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Um pedaço de terra, de grama para pisar, todo mundo encontra. Nem que seja na praça pública, se você não tiver na sua casa. Ou na praia. Nós moramos num país tropical, graças a Deus. Temos terra beça, temos mar. Quem é aqui do Rio, como a gente tem quilômetros de praia, não dá para ir pro fim de semana pra praia com um monte de gente, mas não dá para ir, de repente no fim de semana, acorde mais cedo, vai dar uma caminhadinha, põe o pé na areia um pouco, meia horinha, volta antes do dia começar, ou no final do dia. O que importa é você estar trocando energia com a Terra. Vamos nos conscientizar e nos lembrar que nós precisamos do planeta Terra para viver, para o nosso corpo, para a saúde do corpo. E sempre que puder, tirem os sapatos. Não adianta ficar com sapato, ou não adianta ficar descalça dentro de casa, porque, por exemplo, a madeira é isolante, a borracha é isolante. Agora, se você tiver um piso que for condutor elétrico, aí tá valendo, tá? Isso que ele explicou. É a mesma coisa que vale para eletricidade. Mas lembra disso. Isso vai o quê? Desinflamar o corpo. Porque a inflamação no corpo é gerada pelo excesso de íons positivos que a gente tem. Por que a gente tem esse excesso? Porque a gente passou a usar sapato com solado de borracha. Inclusive ele mostra, esse criador que ele descobriu isso, né? Ele teve esse insight, ele mostra, ele fez uma estatística, uma pesquisa, mostrando que quando começou a se usar sapato com solado de borracha, as doenças se multiplicaram. Antes disso, não, a areia pode também. A areia também pode. A areia, a terra, a grama, o verde. Eu acho que tem que ver o que não é condutor. Asfalto não é condutor, asfalto não adianta. Mas, por exemplo, piso de pedra é condutor, então quer dizer, funciona. Não pode ter nada que seja, que eles chamam que insular, né? Que é um insulamento, quer dizer, que não permite que a corrente elétrica, porque a gente tem que entender, gente, que isso não é místico, não é espiritual. Isso é elétrico. É elétrico. É uma questão eletricidade. Por que a gente ouve sempre que na chuva você não pode sair por causa de raios, que a gente atrai raio? Porque nós somos um polo, nós temos circuitos elétricos circulando na gente. Vocês já tiveram num lugar muito frio, que aí você encontra num lugar que dá choque, que sai faísca? Aquilo é uma coisa aflitiva. Eu já vi sair faísca do meu dedo e dói horrível. Tomar choque de encostar na porta. Nós temos eletricidade circulando no nosso corpo. Nosso corpo é 70% de água. A água é condutora de eletricidade. Inclusive, quando você está na praia dentro da água, ou quando você vai fazer o grounding, ele diz isso, e que você molha os pés e pisa na terra, a intensidade é muito maior. Chão do apartamento não serve. Tem que ser na terra. Tem que ser térreo.
ele também diz que não serve. A gente tem que estar com o pé no chão, na terra. Podem buscar depois, que é muito interessante. Busca no YouTube. Eu vou até... É que eu não compartilhei isso ainda nas dicas positivas, porque não tem um vídeo em português, só tem vídeo em inglês. Mas eu ainda assim vou explicar e vou compartilhar para vocês darem uma olhada, porque eu acho isso uma coisa assim incrível. Incrível. Eu já assisti muitos documentários sobre isso, depois comprei o livro dele e isso faz todo sentido. Então lembrem disso, qual é o caminho quando a gente está desesperado, não sabe o que fazer, o medo está tomando conta, a depressão está tomando conta, a ansiedade está tomando conta. Primeiro, busque ajuda médica, busque ajuda psicológica, busque ajuda espiritual, que para mim é fundamental, sem isso eu acho que eu não sei viver. E busque a natureza, busque a terapia holística. Busque a natureza, vai pisar no chão. E realmente, se vocês passarem a prestar atenção, mesmo aqui no Rio, você vê um lindo dia de sol, você vê as pessoas passeando, todo mundo de tênis. Todo mundo na natureza e sem interagir com ela. A gente tem que criar esse hábito de quando estiver na natureza, tirar, pode até ir de tênis, tira o sapato. E quando a gente põe a sandália de dedo, ela também é de borracha. Então a gente continua isolando a energia, a gente não troca energia com a terra. Deixa eu ver o tempinho que eu tenho aqui. Gente, eu tô quase para terminar. Eu queria dizer a vocês que no próximo sábado, 9 horas da manhã, eu vou estar dando um curso de Reiki nível 1 e que no outro sábado... Próximo sábado, 29 de agosto, eu vou estar dando curso de Reiki nível 1, para quem quiser, se alguém tiver interesse, me fala no direct. No dia 5 de setembro, vai ter o módulo da consciência planetária, módulo Atlântida, que a gente vai falar sobre Atlântida. A consciência planetária é uma proposta de entrar em contato com a quinta dimensão, é mais parte prática do que teórica, depois também eu passo as informações. E vamos lembrar no assunto de hoje. Não vamos deixar o medo tomar um espaço que ele não tem. Vamos colocar o medo na prateleira dele, dentro da casinha. Ele só vai sair quando for necessário para os nossos instintos. Não pense assim, então eu tenho que eliminar o medo da minha vida. Não, a gente não consegue eliminar o medo da nossa vida. Mas a gente pode e deve colocar ele no lugar certo e vamos viver, não vamos deixar que o medo nos impeça de viver. Porque a inteligência suprema, Deus, o Criador de tudo que existe, está acima de tudo, é Ele que toma conta. Faça a sua parte, viva de acordo com as leis. E fazer a sua parte significa faça o bem, seja honesto, seja moralmente correto. E o resto entrega e vamos viver, porque Deus nos deu a vida, vamos aproveitar essa vida e vamos resgatar com a nossa mãe terra, né? Porque ela é a nossa mãe, a terra é a nossa casa, ela nos traz a cura, ela nos traz a harmonia e especialmente nesse momento que a gente está sendo tão bombardeado emocionalmente de energias negativas, vamos nos conectar à terra. Quando você pisar na terra, quando você estiver na natureza, você mentalmente fala assim: Mãe Terra, obrigado por tudo, me cura, me harmoniza. Obrigado por você existir. Vamos cuidar da nossa terra, vamos cuidar do nosso planeta. Que bacana, Beth, esse é o aniversário dia 29, vou te dar os parabéns. E vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa mãe, vamos cuidar dos animais, são nossos irmãos, porque todos nós somos filhos de Gaia. Todos nós somos filhos desse planeta tão lindo, porque Deus pode ter criado muitos planetas. Eu nunca visitei outro, mas uma coisa eu tenho certeza, a diversidade e a beleza do nosso não deve ser todos assim não, a gente foi premiado. A gente nasceu num planeta maravilhoso, que tem tudo e está pronto para nos curar. Então vamos nos abrir para essa cura. Vamos resgatar com a natureza. Vamos pisar na terra. E isso vai nos dar força para que a gente continue fazendo
as mudanças dentro de nós. E lembra, se o medo crescer, lembra que ele é uma ilusão. Põe ele no lugar dele, na prateleira lá do fundo, porque ele só tem que sair de lá quando ele é necessário. E ser necessário é pelo instinto de sobrevivência e não no nosso dia a dia. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que é um prazer para mim estar aqui todo sábado falando com vocês. Eu espero ter sido útil hoje. Eu trouxe um assunto que eu sei que é um assunto difícil, mas é um assunto importante, que eu acho que todos nós passamos, de algum momento por isso. Sábado que vem, às 18h30, estarei aqui novamente. Quem não puder assistir aqui, pode ver no canal do YouTube. Quem não tiver inscrito no YouTube, eu convido, se inscreve lá no YouTube, curte o vídeo, faz a sua inscrição, que aí você vai ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo. Quem não é das dicas positivas, eu todo dia de segunda a sábado posto uma dica positiva pelo WhatsApp. Quem quiser, é só me mandar no direct ou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo eu quero receber as dicas positivas e o nome completo. Salva o meu contato no seu telefone, porque senão você não consegue receber. E eu adiciono você. Gente, prazer enorme, gratidão. Vamos nos conectar à Terra. E especialmente hoje, antes de dormir, a hora que vocês quiserem, faça uma oração, agradeça a Terra por tudo que ela faz por nós. Porque nós somos os filhos dela também. E lembre-se, a inteligência suprema está acima de tudo. Vamos confiar. Largar essa ilusão do controle, confiar na inteligência suprema, procurar nos alinhar com o nosso propósito divino, fazer a nossa parte e confiar, porque Deus está acima de tudo, a inteligência suprema está acima de tudo. E se puder, lembrem-se, vamos fazer algo pelo próximo. Gente, eu recomendo a todos, busquem um trabalho voluntário, existem muitos trabalhos bacanas. Eu, durante muitos anos, fiz o trabalho no Hospital Rocha Maia, que foi maravilhoso. Parei com a pandemia, tô tendo uma oportunidade nova hoje no Projeto Voar, que é um trabalho com café da manhã com os moradores de rua. Recebi essa oportunidade de participar, estou apaixonada. Quem quiser mais informações, busca aqui no Instagram, Projeto Voar. Se alguém puder, do Voar que tiver aí, escrever no comentário qual é o endereço do Instagram, para que as pessoas possam ver, vamos nos unir. E como Voar, tem tantos outros projetos bacanas. Gente, não tem explicação do que a gente sente quando a gente para de pensar na gente e pensa um pouco no outro. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Então vamos abraçar isso. Vamos, e isso também ajuda muito a gente colocar o medo no lugar, a gente parar de pensar. Projeto Voar Café da Manhã. Obrigado, Lorena. É só buscar aqui no Instagram, Projeto Voar Café da Manhã, e tem tantos outros trabalhos em hospitais, com crianças. Gente, o que não falta é oportunidade. Vamos abraçar, porque é um pouquinho que a gente faz, que eu digo sempre isso, a gente recebe muito mais do que a gente doa, tá? É a sensação que eu sempre tive, e toda vez que eu vou para o trabalho voluntário, quando eu ia para o hospital, quando eu estou indo agora para o Voar, não tem uma vez que eu não volte de lá e faça uma reflexão e me sinta e repense na minha vida e repense, poxa, e agradeça por tudo que Deus me dá. Porque quando a gente vai ajudar e que a gente vai ver o que os outros passam, a gente vê que os nossos problemas são desse tamanho, ó. Aquilo que parecia enorme fica desse tamanho. Aí você agradece a Deus pelo que você tem, você vive melhor as coisas que Deus te proporciona. É uma experiência incrível, gente. Eu recomendo a todos, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades. Todos podemos fazer alguma coisa por alguém. Não é verdade? Então, gratidão e até o próximo sábado, às 18h30. E eu posto sempre um dia antes o tema da live e posto nas dicas positivas no sábado de manhã o tema da live. Vejo vocês. Gratidão, gente. Gratidão demais, tá? Que a Mãe Terra nos abençoe, que a inteligência suprema de tudo que existe abençoe a cada um de vocês. E que uma nova etapa da vida de vocês possa estar começando exatamente agora, quando você assistiu essa live ou quando você vai ter assistido esse vídeo. Porque não existe acaso e não existe coincidência. Tudo é programado. Que assim seja. Paz e bem. Aloha!